Fala, sobreviventes, aqui quem fala é o Oliver, trazendo mais um vídeo novinho, quentinho, saído do forno pra vocês. The Walking Dead, mais um volume. Solta logo essa vinheta. Se você tá curtindo The Walking Dead, comenta aí que esse aqui é o penúltimo volume desse primeiro arco. Já vai concluir como se tivesse fechado a primeira temporada. Porque a primeira temporada foi basicamente baseada nesses 6 volumes. Tirando a parte do lado do CCD. E aí, sobrevivente? Trazer hoje aqui pra vocês o volume 5 de The Walking Dead. Então, sem enrolação, bora ler? A história já começa num panorama dividido em 4 partes, onde mostra uma leve passagem de tempo, né? Começa aqui com esse pássaro comendo morto. Então Rick tá conversando lá com o pessoal, dando dicas, falando especificamente com cada pessoa. Ele passa por cada um e fala com o Shane que o pessoal tá indo muito bem, mas principalmente Andrea, que tá se destacando de todos, prenunciando o que vai vir pela frente. Fazendo piadinhas de como o vento não tá dando sorte pra ela, mas sim que ela sabe mesmo atirar, que ela tem realmente o dom. Então, Rick chama Carl pra atirar também. E ele sai correndo feliz, super contente, serelepe. Então Laurie dá um olhar muito furioso pra cima de Rick, mas Rick fica com aquele olhar estilo, você sabe, né? Tem que ensinar ele a sobreviver. E no primeiro quadro, Carl acerta o tiro. Seu pai diz que está orgulhoso. Então Carl pergunta se ele pode carregar a arma, claro, né? E o pai diz que sim. Então Shane chega no meio deles e fala a todos: atenção, todo mundo, isso é tudo por hoje. Comecem a recolher as coisas. Vocês estão se saindo muito bem. Acho que todos aqui são capazes de se defender, pelo menos de perto. Todos devem se orgulhar do seu progresso. E que estávamos um pouco preocupados quando começamos 3 semanas atrás. Vocês nos impressionaram. Vamos voltar para o acampamento. Está começando a escurecer. Então eles começam a recolher as coisas para poder sair dali, porque eles não estavam perto do acampamento. Então Rick fala para todo mundo enquanto eles estão se arrumando, né, que se eles verem o Carl brincando com a arma ou fazendo alguma coisa do gênero com ela, não a respeitando do jeito que deve, que é para ele avisar imediatamente o Rick que ele vai tomá-la, por causa que, apesar dele ser uma criança, ele tem que aprender as responsabilidades desde cedo. O Laurie não gosta nada dessa conversa e fica com muita raiva de Rick, porque ele é apenas uma criança de 7 anos. E Rick fala para ela que eles estão num lugar perigoso e eles deviam andar armados para poder se proteger caso alguma coisa aconteça. Que ele está dando exemplos bons para o filho, mostrando para as pessoas como utilizar a arma. Então Dale comenta que queria que não fosse um lugar tão longe do acampamento. E Rick fala que se fosse um lugar próximo do acampamento, iria chamar muita atenção. Então eles voltam para o acampamento. E Rick fala com Alan pra ele treinar com eles também, pra não ficar todo o tempo lá protegendo o acampamento. Só que Alan fala que ele não quer ver ninguém chegando próximo das coisas deles, nem os mortos, nem os vivos. Então Donna começa a tentar fofocar com Laurie sobre Andrea e sua irmã, falando sobre o Dale e sobre sua evolução. E ela fala: isso não é uma coisa de cristão. Então Laurie refuta: sabia que julgar os outros também não é coisa de cristão? Donna sai enfurecida dali. Então a neve começa a cair. Rick, Dale e Shane vão à floresta atrás de lenha para se aquecer à noite. Quando Rick começa a falar que Donna tenta falar com Laurie, falando sobre a vida de Dale e dele lá no trailer com as 2 jovens garotas. Dale fala que ele é idoso e as engrenagens dele não funcionam mais. Então ele diz que depois que a esposa dele morreu, ele se sentiu só. E quando salvou elas, meio que aproximou-se delas de modo afetivo, sem mais intenções. Só queria uma companhia naquele momento. Eu sentia falta dela. E Rick fala que ele não precisava se explicar, que isso não era da conta dele. Ele fala com essas exatas palavras: Dona é só uma velha dona de casa que não tem mais as suas novelas para manter a mente pequena ocupada. Não deixa ela te perturbar. Shane fala: deixa eu trabalhar um pouco, Rick. Tô descansando. Dale sugere: vamos só voltar para o acampamento, rapazes. Acho que temos o suficiente para hoje, mesmo com um churrasco. E Rick fala: tem certeza mesmo que aquele cervo que Shane caçou anteriormente é o suficiente? Shane, pra soltar as mágoas que ele tava segurando de Rick, solta: porra, Rick, dá pra parar? Tô farto de ouvir suas reclamações. Eu sei que tá frio e eu sei que tá ficando mais frio. Vamos ficar bem. Eu não vou mudar a porra do acampamento de lugar, entendeu? Não quero ouvir mais nada sobre isso. Eles ficam boquiabertos por não entender o desespero dele, mas ficam calados, não querem gerar mais conflitos ali. E Dale comenta: aquele rapaz tem problemas.
A noite chega e eles iniciam um churrasco em volta da fogueira. E Rick comenta que se não fosse o Dale, eles não conseguiriam fazer aquele maravilhoso churrasco. E Dale fala que nunca saio de casa sem meus equipamentos, meus suprimentos. Rick pergunta para puxar assunto. Isso me lembra, ainda não sei o que muitos de vocês faziam da vida antes dessa merda toda acontecer. Você, Dale, por exemplo, só viaja? E Dale responde. Tipo isso, fui vendedor por uns 40 anos, passei a maior parte da minha vida atrás de uma mesa de telefone. Uma semana depois de me aposentar, minha esposa e eu compramos o trailer e partimos para ver o país. Estávamos na estrada há quase 2 anos, quando tudo começou a acontecer. Estávamos num local de acampamento, uns 130 quilômetros ao sul daqui, voltando da Flórida. A notícia chegou na gente um pouco tarde, nem sabíamos o que estava acontecendo. Minha esposa, ela não escapou daquele acampamento. Depois de enterrá-la a partir de Atlanta, eu tinha uns primos lá e a rádio dizia que era o lugar mais seguro da região. É claro que quando cheguei lá, ela já tinha sido isolada e o exército estava tentando combater as hordas lá dentro. Acabei parando aqui. No caminho para Atlanta, encontrei Amy e André, enguiçadas sem combustível e ofereci uma carona. E Amy fala: André estava me levando de carro de volta para a faculdade. As aulas começariam em alguns dias. Eu estudava educação física. Era uma caloura voltando de avião, mas sempre curtimos nossas pequenas viagens juntos. E André, eu era uma estagiária numa firma de advocacia. Aquele trabalho é uma das poucas coisas das quais não sentirei falta. E Glenn, eu era entregador de pizza em Macon, Georgia. Estava afundado em dívidas e teria feito qualquer coisa para escapar. Mas agora que tudo acabou, eu toparia minha antiga vida de bom grado, se as coisas pudessem voltar ao normal. Quer dizer, quem não toparia? Mas eu estava na pior, prestes a perder meu apartamento, meu carro, ia ser forçado a rastejar com um rabo entre as pernas até meus pais pedindo ajuda. Eu nunca mais queria falar com eles. Agora que sei que não conseguiria falar com eles mesmo, se quisesse. Eu meio que queria isso. E Ellen? Eu era vendedor de sapatos. Tinha uma loja no shopping. Não era nada espetacular, mas pagava as contas. Bom, a maioria delas pelo menos. Digamos que parte das dívidas da história de Glenn soa bem familiar. Morávamos em Gainesville, cerca de 80 quilômetros daqui. Assim como todos vocês, chegamos mais tarde em Atlanta. E Donna, Glenn, Dale e as garotas já tinham montado este acampamento quando nós chegamos. Nosso carro enguiçou no caminho e viemos a pé. Aquela merda nunca funcionou direito. E Jim, sempre direto ao ponto, mecânico. E para descontrair um pouco, Rick pede para pegar mais um pedaço de carne. E Ellen fala: Claro, Rick, só vai estragar se não comermos. E Rick, por sua vez, fala o que fazia. Vocês todos sabem sobre mim, policial, de cidade pequena, do Kentucky. Atirei raras vezes com minha arma, nunca em alguém. Embora no meu último dia de trabalho eu bem que tentei. Levei um tiro, fiquei em coma por um tempo. Quando acordei, o mundo estava assim. Eu estava enlouquecendo de preocupação com a Lori e Carl. O Shane cuidou deles por mim. E Shane, por sua vez, e senti tão mal sobre Rick de levar um tiro, eu estava visitando ele quando Lori me contou que viria para cá ficar com os pais. Eu não podia deixá-la vir sozinha. As coisas estavam ficando bem ruins, é claro. Não tínhamos noção de quanto iam ficar ruins. O hospital devia continuar funcionando. Então imaginamos que Rick ficaria bem. A gente ia voltar para pegar ele, mas acabamos ficando isolados aqui. E Rick também pergunta de Carol. E ela estava comendo no momento, né? Mastiga rapidão, engole e diz: O pai de Sofia sustentava a casa. Eu vendia Tupperware de catálogo, de vez em quando. Tupperware? Nos Estados Unidos? Legal. Mas na verdade era só para amigos e vizinhos. Não considerava como um trabalho. Meu marido era um vendedor de carros. Dizia que conseguia convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Me convenceu a casar com ele. Me convenceu a ficar com ele depois que ele viu os pais dele morrerem. Logo depois de tudo começar. Não consegui lidar com isso. Simplesmente desistiu da vida. Vocês sabem, depois que ele partiu, Sofia e eu viemos para cá ficar com a minha irmã. Achávamos que valeria a viagem para estar com alguém que conhecíamos. Não chegamos a conseguir entrar na cidade, ainda bem, e um silêncio se espalha pelo ar. Então Amy pede para ir ao banheiro, e Donna faz uma cara horrível de nojo, e Amy se oferece para pegar alguns guardanapos enquanto está dentro do trailer.
quando um barulhinho na frente do carro chama atenção e ela se assusta, não percebendo que algo logo atrás a espreitava. Era um zumbi caolho, que a morde no seu pescoço sem misericórdia. E todos tomam um susto porque ninguém percebeu a presença desse monstro. Começam a perceber que não há só um monstro, mas sim um acampamento estava cercado por eles. Então André pula para perto de sua irmã para tentar salvá-la, enquanto os outros começam a defender o acampamento. Rick e Shane ficam focados em matar os zumbis porque eles estavam muito perto delas, muito em cima. E Shane grita: "Cuidado, Rick, aquele não era o único!" Então mais e mais monstros começam a se aproximar. Então Rick diz: "Laurie, leva as crianças para um dos carros e fica lá." Laurie começa a chamar as crianças, enquanto o resto dos homens começam a defender o acampamento. Eles não estavam preparados para um ataque daqueles. Então Rick atira em um, Shane atira em outro, Dale acerta outro. Dale se aproxima de André para poder levá-la para longe dali, porque os zumbis estavam ali, do lado deles. E era noite, não tinha como ver de onde eles estavam vindo e nem quantos estavam vindo, mas eles estavam muito cercados. Então Laurie vai tentar defender as crianças quando a arma cai. E o que acontece? Carl aparece. Assim como ele conseguiu acertar a latinha, acerta de baixo para cima um tiro certeiro na cabeça do zumbi. E quando Carol está sendo atacada, BAM! O zumbi leva um tiro de Glenn, que pergunta se ela está bem e chama para ir com ele. E cada vez mais mortos se aproximam, quando Shane diz: "Dale, você precisa fazer ela levantar, leve-a pro trailer." Rick continua atirando, Ellen continua atirando, e Jim por sua vez defendendo sua janta, atirando mais ainda. Quando um zumbi consegue pular em cima de Jim, Jim se defende, Jim os banca, porque ele estava prendendo toda aquela dor dentro dele, gritando: "Minha família! Minha família! Você os matou!" Jim estava destroçado por dentro e tenta explicar, mas aquele momento não era o melhor momento para aquilo acontecer. Eles estavam sendo destruídos mentalmente por aquela ocasião. André fica com sua irmã e Dale ao lado ali no chão, triste, mas sabe o que tem que fazer. "Oh, Dale." André não aguentaria ver sua irmã virar uma dessas coisas. E Laurie pede desculpa, falando: "Desculpe ter ficado com raiva de você. Eu fui tão imbecil. Se alguma coisa tivesse acontecido com você hoje, eu sei. Está tudo bem." Quando Laurie se assusta e vê: Jim, meu Deus, você foi mordido." Isto não é nada, só um arranhão." Olha o tamanho deste buraco no braço do homem. E a HQ termina assim. Não, espera aí. Isto não é nada, é só um arranhão. Só um arranhão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por ter chegado aqui. Já curte aí, dá uma socada nesse like aí. Venha fazer parte desse grupo do Enciclopédia Morta. Você será muito bem-vindo. Comenta aí se gostou. Comenta aí alguma outra HQ que a gente possa falar aqui do universo dos zumbis. Você que gostou do nosso canal, compartilha aí. Se for gostar, né? Volte sempre. Enciclopédia Morta fica por aqui. E é isso. Valeu, falou!